Amigos queridos, mais uma vez retornamos para levar uma mensagem de muita sabedoria, ditado pelo nosso irmão Emanuel, na coleção Fonte Viva. Essa coleção que nos tem feito estudar, nos tem feito entrar em contato com amigos tão queridos e sempre na psicografia de Chico Xavier. A coleção Fonte Viva, que nos apresenta esses livros tão felizes para a nossa vida, porque são mensagens, e são mensagens ditadas por Emanuel, que nos traz a espiritualidade até nós. Vamos, então, vivenciar essa espiritualidade estudando as suas lições. E hoje temos mais uma, do livro Ceifa de Luz, ditado por Emanuel a Chico Xavier, e a lição se chama A Esmola Maior. É o número 30 do livro Ceifa de Luz. E assim diz Jesus. Não foi Jesus, essa citação é de João, na sua epístola primeira. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. 1 João 4,7. É óbvio que João está citando a passagem em que Jesus disse: ame ao próximo como a ti mesmo. E aí ele está dizendo: amados, amemo-nos. João está dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. 1 João 4,7. No estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. Ou seja, quando nós praticarmos a caridade, não pensemos que a caridade só se pode praticar com o dinheiro, muito pelo contrário. O dinheiro é a caridade mais fácil. A caridade se pratica com o amor. É o amor ao próximo que nos faz chegar à caridade maior, aquela que nós vamos levar luz ao caminho dos nossos irmãos, servir aos nossos irmãos com alegria. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde para as faltas do companheiro. Na renúncia materna do coração que se oculta, também aí está a caridade. Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia, para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. No homem reto, que desculpa as defecções da esposa enganada, sem cobrar-lhe tributos de aflição. Nos filhos laboriosos e afáveis, tudo é caridade. Nos filhos laboriosos e afáveis que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço, que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. Tudo isso é caridade. A mulher que compreende o seu marido, o marido que compreende a sua esposa, o filho que agradece as dívidas do berço, como diz Emanuel, e todos nós somos filhos, todos nós nascemos de uma mulher e tivemos uma mãe querida, e essa mãe querida, ou temos, né? Alguns têm, outros tiveram. Essa mãe querida
que nos embalou, que nos mostrou o caminho, nos encaminhou pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. Então, nossa Mãe querida sempre nos encaminha pela porta estreita, para que possamos entrar no luminoso caminho de Jesus, sempre buscando a felicidade. Nossas mães buscam sempre para nós a felicidade com Jesus. E quando nós temos os nossos filhos que têm a ternura com os pais, eles estão pagando as dívidas do berço, diz Emmanuel, que todo ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. A caridade se apresenta também no ambiente profissional, diz Emmanuel, que é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem. Muitas rusgas, muitas desavenças ocorrem no ambiente de trabalho, por vezes, entre aqueles que dirigem, aqueles que mandam e aqueles que obedecem, que são os empregados, são os trabalhadores. E nesse momento a gente vê que às vezes há desavenças, mas essas desavenças são superadas pela coisa maior que nós temos no nosso coração, que é o amor pelo nosso semelhante. E quando nós temos esse amor pelo nosso semelhante, nós perdoamos o erro do outro, nós entendemos que também erramos e compreendemos assim que devemos sempre estar unidos para que tudo possa progredir. E o ambiente de trabalho é um ambiente onde nós estamos buscando o progresso da nossa vida, porque mãos e pernas paradas, o corpo parado não progride, porque nós somos instrumentos de Deus nesse mundo. Trabalhamos na obra de Jesus. E essa obra que é de Jesus, nós somos trabalhadores. E aonde estiver exercendo a nossa atividade, nós estaremos sempre trabalhando numa obra de Jesus. Portanto, vamos trabalhar, fazer o nosso trabalho com amor e respeitando sempre o nosso próximo, o nosso companheiro de trabalho, aquele que nos dirige nos trabalhos, porque também tem a sua função e também é nosso irmão. Então, todo trabalho, todo lugar, toda atividade tem sempre alguém que mande e o outro que obedece, para que haja harmonia nas tarefas. Tem sempre aquele que é o responsável pela tarefa e aquele que obedece, aquele que executa a tarefa, né? E por aí Emmanuel nos lembra que devemos ter o esquecimento espontâneo de ofensas que ocorram nesse ambiente de trabalho. E então podem acontecer desavenças entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto devemos esquecer o concurso desinteressado e fraterno, sempre buscando esse concurso, esquecendo as diferenças e buscando o concurso desinteressado e fraterno, diz Emmanuel, dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade, para que o estímulo ao bem seja o clima de quantos lhes comungam a experiência. Portanto, temos sempre que estar ofertando cooperação, mostrando ao companheiro, ao nosso irmão que está ao lado, que nós também compreendemos as dificuldades do outro e queremos servir para melhorar o trabalho do outro. Se nós formos mais rápido, terminamos antes o nosso trabalho, vamos ajudar o retardatário, aquele que ainda não terminou, né? E vamos fazer disso uma constante na nossa vida, porque é praticando pequenos atos que nós fazemos a caridade vibrar. O amor é a caridade em movimento, é o amor. E para que o amor possa ser levado a todos os lugares, precisamos que a caridade nos movimente. Nós temos um corpo que é instrumento da obra,
para a obra de nosso Pai. E como instrumento, nós estamos sempre levando essa ajuda, esse serviço, essa atividade em benefício dos nossos irmãos mais necessitados. E se é no ambiente de trabalho, que possamos sempre ser unidos uns aos outros, para que estejamos sempre prontos a servir. E prossegue Emmanuel. No campo social, é a desistência, a caridade é a desistência da pergunta maliciosa. Às vezes você está num grupo, ou frequenta um grupo de pessoas de sua convivência, né? Você frequenta aquele grupo, e ocorre algum fato desagradável dentro da família daquelas pessoas, de uma delas, e você então procura não tocar no assunto, nem passar de longe, porque não é da sua competência, não lhe compete. Compete ao irmão que, se precisar de ajuda, há de pedir, mas você não pode interferir nas resoluções do nosso irmão dentro da sua vida privada, porque isso seria você avançar no livre-arbítrio do outro. O outro tem o livre-arbítrio de decidir como deve levar a sua vida. Você pode dar o seu exemplo, e deve dar o exemplo de como seria excelente poder servir a Jesus cumprindo as leis de Deus. Sempre sendo útil, sendo bom, sendo um amigo para toda hora, para todo momento, para toda ocasião. Porém, se o outro não consegue enxergar isso, ou se ele tem dificuldades dentro do lar, deixemos que o irmão seja livre para pedir socorro ou ele mesmo resolver a questão que lhe compete, porque nós não podemos atrapalhar o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Portanto, no campo social, a caridade é a desistência da pergunta maliciosa, diz Emmanuel. A abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante uns com os outros, a frase amiga e generosa, sempre levantando nosso irmão, erguendo nosso irmão, como nós desejamos que também façam conosco. Assim como nós desejamos, nós devemos fazer, porque é da nossa obrigação servir a Jesus com amor. E servir a Jesus, servir ao Pai, é amar os nossos irmãos, é servir aos nossos irmãos. E nos prossegue Emmanuel, portanto. No campo social é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, sempre abraçando um amigo quando ele se sente num momento fragilizado, e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Nada receberemos e nem queremos receber, e nem podemos receber. Devemos sempre dar o nosso gesto de apoio ao irmão que necessita de apoio. Isso no grupo social. Na via pública, diz Emmanuel também, é a gentileza que ninguém pede. Uma senhora vai passando e você percebe que ela precisa de uma ajuda, caiu alguma coisa de sua mão, você abaixa para pegar, para apanhar. Uma senhora deseja, um senhor deseja atravessar a rua, você pode ajudar a atravessar essa rua. Muitas coisas você pode fazer na via pública sem conhecer os semelhantes, os circunstantes. Não importa quem são seus irmãos, são nossos irmãos. E se eles precisam de ajuda, nós estaremos presentes, porque Jesus nos colocou ali para trabalhar, enquanto quer que estejamos, sempre para trabalhar. Portanto, na via pública é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia, bom dia, boa tarde, ainda mesmo inarticulada, só por pensamento. Que Jesus te abençoe, meu irmão. Você siga em paz. E a colaboração imprevista
que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-nos qualquer apelo. Muitas pessoas se sentem intimidadas de pedir socorro, e nós temos que estar ligados nisso para podermos servir na hora certa. Se nós percebemos que tem um irmão que está em dificuldade, vamos servir, porque é servindo ao outro que nós crescemos. Nós só crescemos quando atuamos em benefício do próximo. Só evoluímos quando trabalhamos em benefício do amor, quando nos deixamos envolver por todas as formas de amor ao próximo. Ame a ti, ama a Deus e ama a ti. Ama o próximo como a ti mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. E ao próximo como a ti mesmo. Portanto, começa amando você mesmo. Aí, quando nós nos amamos, nós estamos prontos, amando a Deus e amando a nós mesmos, estamos prontos a amar o nosso irmão. E Emmanuel prossegue. Acima de tudo, para terminar, acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa, que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece de bênçãos o ânimo dos amigos. Lembra-te da esmola maior de todas, a esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações, o anjo da caridade não precisará desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria. Portanto, o anjo da caridade não vai desfalecer de angústia nos cárceres das provações terrenas, uma vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação da perfeita alegria, quando nós servimos aquele que necessita de nós, ou nós percebemos essa necessidade, nós estamos fazendo a alegria nascer no coração do nosso próximo. E é tudo que Jesus espera de nós, que sejamos fiéis aos seus mandamentos. Ama o próximo como a ti mesmo. Assim seja, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.